Olá, meu amigo e minha amiga, que bom que você está aqui para mais um vídeo. E olha só, se não é inscrito nesse canal, já se inscreva e eu quero fazer um apelo todo especial para você. Já encaminhe esse vídeo aí para um amigo, para alguém lá da sua igreja, para um líder religioso. Esse canal não é um canal destinado a falar aí sobre questões aí bíblicas, espirituais, e sim de questões emocionais. No entanto, nós temos visto muitas polêmicas em volta desse tema. O cristão pode ou não pode fazer terapia? Terapia não é de Deus. Como assim? Vamos entender um pouco mais nesse vídeo se o cristão pode ou não pode fazer terapia? E eu quero fazer um apelo todo especial para você. Olha só, muitas pessoas me enviaram o link de um podcast onde tem uma jovem ali falando sobre essa questão, que o cristão não deveria nem ser terapeuta e nem fazer terapia, tá? Respeito a opinião dela, eu quero deixar isso bem claro, eu respeito muito a opinião dela e eu gostaria de fazer o contraditório. Por isso, o meu apelo é que você vá lá no Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, e peça ao pessoal lá do Crente Podcast para levar alguém que fale o contrário, dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, como eu já disse, esse canal não é um canal destinado a falar sobre esse assunto, mas é um assunto que está incomodando muitas pessoas aí no meio cristão. Então eu quero falar mais um pouco sobre esse tema. Quer saber mais sobre essa polêmica? O cristão pode fazer terapia ou não? Então, vem comigo. Olha só, eu quero iniciar esse vídeo falando para você um dado muito importante. Você sabia que a cirurgia de apendicite, ela começou a ser executada no século XIX? Nós já estamos no século XXI, correto? E foi no século XIX que começaram a fazer esse tipo de cirurgia. Nos tempos antigos, se tratava como uma dor abdominal, era uma dor ali no ventre, né? Eles não abriam as pessoas. A tecnologia, a ciência foi evoluindo e o que aconteceu? Hoje consegue-se fazer aí uma cirurgia de apêndice. Eu estou dizendo isso até porque eu já passei por essa cirurgia. Eu fiquei com o apêndice supurado, né? Ou estourado dentro da minha barriga por 3 dias. E olha só, eu me lembro que o médico me disse que ele iria me operar por uma obrigação médica, porque o meu caso era praticamente perdido. Naquele momento ali, eu orei muito a Deus, pedindo a Deus que me desse um milagre, para vocês entenderem que eu acredito sim em milagres. E se eu estou aqui falando para vocês, eu sou um milagre vivo, porque a minha barriga, ela estava cheia, sabe, de pus. Sim, eu sei que é ruim falar sobre isso, mas você precisa entender a verdade. Mas os médicos fizeram uma boa cirurgia, porque o médico dos médicos estavam ali naquela sala de cirurgia. Mas onde eu quero chegar com isso? A medicina, ela vai evoluindo a cada dia. Eles vão fazendo aí descobertas a cada dia. E eu pergunto para você, você sabe se o médico, o primeiro ali que estudou, que fez a primeira cirurgia ali de apêndice, essa pessoa era cristão ou não? Era um ateu ou não? Quando você sente dor, como essa que eu senti, que parecia que eu não teria mais forças, você não fica escolhendo o médico que vai te atender. Você não quer saber quem criou a técnica que vai poder tirar você daquela situação. O meu caso foi um caso grave, tá? Aí muitos podem falar, então quem te curou não foi o médico, foi Deus. Mas quantas pessoas hoje estão aí no hospital fazendo a cirurgia de apêndice? Estão fazendo. Quantos já fizeram? Começaram a sentir a dor, foi lá no médico, tirou o apêndice, resolveu o problema. Mesma coisa com a vesícula e por aí vai. Só que muitos, infelizmente, estão aí buscando, sabe, argumentos que não condizem com o argumento bíblico. Eu posso pegar um texto isolado da Bíblia e falar para você que isso não pode, aquilo não pode, que você não pode andar de avião, por exemplo. Por que você não pode andar de avião? Porque nos tempos bíblicos as pessoas andavam de cavalos, né? Ali de carros, aqueles carros romanos, né? Que tinham um cavalo à frente e uma carrocinha atrás. Então você não pode andar de avião, não pode andar de carro. Por que Elias não pode? Porque
porque você não sabe quem criou o avião ou o carro. Ah, Elias, foi Santos Dumont. Tem essa discórdia aí se foi Santos Dumont ou se foi aqueles irmãos lá que eu esqueci o nome, né? Mas e aí, a religião deles? Você está pesquisando para poder andar de avião? Então tem muita coisa que não bate, sabe? Mas eu sei, eu entendo o argumento de quem é contra. Ah, Elias, mas nesse caso aí está cuidando do físico e não é da alma, da mente, do espiritual. Entenda uma coisa, se você vai no seu terapeuta e ele fica falando lá de coisas espirituais, da sua alma, que você precisa se converter à religião dele ou não, aí esse terapeuta que está errado, é o psicólogo que está errado, é o psicanalista que está errado. Então, se você procura profissionais sérios aí, pode ter certeza que esses profissionais, eles vão fazer um trabalho com você com seriedade, sem essa mistura. Então, nós não podemos generalizar, porque uma terapia trabalha aí com o esoterismo, a outra trabalha aí com o espiritismo, a outra trabalha com o cristianismo, tá? Porque eu estou falando aqui em geral. Se essas pessoas estão trabalhando assim, aí entra o que eu falei no vídeo anterior. É o livre-arbítrio. Você pode escolher se você quiser ou não, tá? Eu, Elias, eu não misturo. O meu profissional é profissional. A minha questão espiritual é outra coisa totalmente diferente. Mas eu não deixo de ser cristão por praticar simplesmente o que eu aprendi como profissional. Eu não deixo de ser cristão, eu continuo sendo cristão. E com as minhas atitudes, eu posso mostrar para as pessoas, né, ajudando outras pessoas, o cristianismo. Porque o cristianismo não é somente você chegar e ficar falando, o Espírito Santo me usa, o Espírito Santo vai te usar, é isso. Gente, não é só isso não, tá? Você pode falar sim, mas você precisa de ação, tá? Muitas pessoas ficam pensando assim, o negócio é só orar. Entendam, oração, precisa orar e ter ação também. Não é só ficar orando não, você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte e eu te ajudarei. É assim que está na palavra de Deus. Então eu vou usar as mesmas frases que a moça lá usou lá no podcast, no Crente Podcast, né? E eu volto a dizer, vai lá no Instagram deles e pedem eles para poder me levar lá, que eu vou com o maior prazer falar desse assunto. Mas olha só, eu quero que você possa se despir aí de toda amargura, mágoa. Entendam, esse vídeo aqui não é uma afronta àquela pessoa ou outras que eu vi aí na internet falando de assuntos parecidos. Não é, mas eu tenho que me posicionar, colocar ao lado de um terapeuta cristão, tá bom? Então eu vou posicionar, mas não é pelo meu achismo, é na palavra de Deus, é na Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Aqui no meu consultório, talvez não dê para vocês verem, né? Mas eu tenho várias Bíblias aqui. Eu tenho Bíblia aqui mais embaixo nessa minha prateleira, eu tenho aqui à minha frente, eu tenho uma outra Bíblia, eu tenho Bíblias guardadas ali, Bíblias com versões diferentes, e eu gosto muito de ler a Bíblia. Só que como terapeuta, eu entendo a cada dia que eu leio a Bíblia que eu não devo misturar o meu profissional. Quando eu digo misturar, é aquele fanatismo que muitos usam dentro do consultório. A pessoa está ali querendo resolver os seus problemas emocionais, né? E o terapeuta está ali querendo falar de religião. Aí está tudo errado. A pessoa está te pagando para fazer terapia. Essa é a minha opinião. Mas tudo que eu falar aqui nesse vídeo, eu quero que seja embasado aí na palavra de Deus, não no meu achismo. Eu posso achar muitas coisas, mas o que a palavra de Deus está falando? Aí que está o X da questão. Então, muitos, às vezes, pegam textos isolados, e esses textos isolados aí, eles fazem disso uma doutrina, fazem disso aí um argumento para não fazer terapia. Primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte, para quem fala que cristão não pode ter depressão, ansiedade, pânico, essas coisas aí, os problemas emocionais, está totalmente errado. Se você for pesquisar na sua Bíblia, tá? Não é o que eu estou falando, não. Na sua Bíblia você vai ver muitos personagens que passaram por um estresse elevado, por uma ansiedade, né? O próprio Jesus Cristo teve um estresse tão elevado, uma questão emocional tão forte, que ele suou gotas de sangue, tá? Então, se o próprio Jesus ficou nessa situação, você também poderá ficar, tá? Ou se já não está nessa situação. Mas nós precisamos aí de argumentos bíblicos. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas eu vou te pedir, vá até o final, assista sem paixão, né? Não fique com aquilo na cabeça, poxa, mas eu ouvi lá, Elias, no podcast.
Eu vi muitos terapeutas aí preocupados. Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu já vou responder no início. Você não está errado em ser terapeuta, não. Você não está errado em ser psicólogo, psicanalista, tá? Você não está errado. Mas eu quero passar para vocês aí os argumentos bíblicos para isso, tá bom? E para começar os argumentos bíblicos aí, não se esqueçam, vai lá no Crente Podcast e pede para convidar alguém com uma opinião diferente, né? Que aí fica melhor. Então vamos lá, meus amigos. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte: Deus nos criou como seres integrais, corpo, alma e espírito. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz lá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus amigos, aqui nós vemos que o ser humano é integral. Assim como cuidamos do nosso corpo com os médicos, podemos cuidar da nossa mente, das nossas emoções com terapeutas, com psicólogos, com psicanalistas, tá bom? Segundo ponto, a sabedoria é dom de Deus e pode vir por meio de profissionais. Isso está lá em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte lá em Tiago 1, versículo 5: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Provérbios 11, 14, o que diz? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha só, meus amigos, muito claro, né? A terapia é um tipo de aconselhamento profissional. Deus pode usar psicólogos, terapeutas em geral, como instrumentos de sabedoria e orientação. Pode sim. Vamos ao terceiro ponto aí. Jesus, ele valorizava o cuidado das emoções. Veja o que está escrito lá em Mateus 11, o seu versículo 28 e 29. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, o próprio Jesus se preocupava com o fardo emocional das pessoas. Ele acolhia, ouvia e restaurava. A terapia é uma ferramenta humana que reflete o quê? Esse princípio de Jesus, esse princípio de cuidado. Quarto ponto, o exemplo dos médicos na Bíblia, né? Lá em Colossenses 4,14 diz o seguinte: saudai-vos, Lucas, o médico amado. Olha só, meus queridos, se Deus permitiu o uso de médicos para o corpo, por que não permitir profissionais para a mente? Entendam bem, a terapia é para a saúde mental, emocional, o que a medicina é para o físico. Simples assim. Mas vamos a um quinto ponto aí. Deus usa pessoas como instrumentos de cura. Usa sim. Olha o que está escrito em Êxodo 31, o seu versículo 3. Deus encheu pessoas de sabedoria e habilidades específicas. Da mesma forma, ele pode capacitar psicólogos e terapeutas. Para o quê? Para ajudar na restauração emocional e mental das pessoas. Mas vamos a um sexto ponto? Buscar ajuda não é falta de fé, é humildade. Veja o que está escrito lá em Provérbios 15, 22, que diz o seguinte: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Profundo isso, né? Mas vamos reconhecer algo aí? Que nós precisamos de ajuda. É um ato de sabedoria isso, não é incredulidade. Deus nos chama a viver em comunidade e buscar apoio quando necessário. É Deus que está falando, não é o Elias, tá? Então nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Um resumo aqui é o seguinte: o cristão pode sim fazer terapia. Por quê? Cuidar da mente faz parte de cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidar da mente. A Bíblia apoia, né, a buscar por conselheiros e sabedoria. Meus amigos e minhas amigas, pense comigo. Jesus, ele se importava com a saúde emocional das pessoas. Deus pode usar profissionais como instrumentos de cura. Sim, ele pode usar profissionais como instrumentos de cura. Muitos cristãos têm dúvida se é correto fazer terapia, como se isso fosse falta o quê? De fé. E não é, mas a Bíblia nos mostra que o ser humano, ele é o quê? Integral. Já falei isso lá no início. Isso está lá em
1 Tessalonicenses 5:23. Assim como cuidamos do corpo, né, indo ao médico, também devemos cuidar da nossa mente e das nossas emoções, porque tudo isso pertence a Deus. Olha só, meus amigos, a sabedoria vem do Senhor. Olha só, estou recapitulando o que eu já falei aqui anteriormente. Olha só, meus queridos, a sabedoria vem de quem? Do Senhor, está lá em Tiago 1:5. Mas ele também usa pessoas para nos aconselhar e nos ajudar, que está lá em Provérbios 11:14. Da mesma forma que Lucas era médico, médico amado, né, que está lá em Colossenses 4:14, e cuidava da saúde física, hoje Deus levanta profissionais capacitados para cuidar da saúde mental. Jesus mesmo, como eu já disse anteriormente, ele se preocupava muito com quem estava cansado e sobrecarregado. Eu estou fazendo essa recapitulação aí porque muitos podem ter esquecido já, né? E a terapia é uma ferramenta que reflete esse cuidado de aliviar o fardo emocional das pessoas. Portanto, meu amigo e minha amiga, buscar ajuda na terapia não é sinal que você não acredita em Deus, que você não tem fé, mas é sinal de humildade, é de responsabilidade. O cristão que faz terapia não está deixando, tá, de ter fé, de confiar em Deus, está apenas usando os recursos que o próprio Deus providenciou para promover o quê? Cura, equilíbrio e vida abundante. Então pense nisso. Olha só, fazer terapia, eu já disse e vou repetir, não é falta de fé, não é mesmo. É cuidar da mente, que também é o quê? Eu já falei, o templo do Espírito Santo. E como eu já disse anteriormente, se Deus usa os médicos, por que não pode usar aí psicólogos, terapeutas? Então, meus queridos, eu estou enfatizando aqui os textos bíblicos, inclusive, se você quiser, eu sei que você deve ter uma Bíblia aí na sua casa, pesquise lá, abra os textos que eu falei aqui e você vai entender muita coisa. Por que eu fiz esse paralelo entre a cirurgia de apêndice ou de vesícula com terapia emocional? Porque lá nos tempos bíblicos não existia esse tipo de cirurgia. Hoje existe. Então você vai fazer só cirurgia que existia no tempo bíblico? Não, a ciência evoluiu. Da mesma forma, naquela época não tinha psicólogos, não tinha psicanalistas, não tinha terapeutas da TRG. Hoje tem, meu amigo. Se hoje tem, você tem que usar isso aí, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E entenda uma coisa de uma vez por todas, o seu cérebro, ele está dentro do seu corpo, ele faz parte do seu corpo. Da mesma forma que você cuida do seu estômago, da sua mão se machucar, do seu olho, você tem que cuidar do seu cérebro, da sua mente, das suas emoções. Só assim você consegue ser um verdadeiro cristão, porque tem muitos cristãos que não estão lendo a Bíblia. Sabe o que eles fazem? Só fica lá, eu confio no Espírito Santo, Deus vai fazer isso por mim ou aquilo, mas a palavra de Deus quer falar com você e você está o quê? Tampando os ouvidos. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Mas tem um argumento que é muito usado, que a psicologia, a psicanálise, você não pode fazer porque Freud era ateu. Tá, mas e aí? O que tem a ver isso? E com esse argumento, né, muitos dizem o cristão não pode fazer terapia porque Freud era ateu. Mas precisamos entender uma coisa: não é porque um cientista era ateu que o conhecimento dele, que aquilo que ele desenvolveu, deixa de ter o quê? Utilidade. Não deixa de ter utilidade. Por exemplo, muitos médicos, cientistas e inventores que hoje nos ajudam aí com medicamentos, cirurgias, vacinas e até a própria eletricidade também não eram cristãos. Mesmo assim, Deus permitiu que as suas sabedorias, né, fossem descobertas aí e servissem para o bem da humanidade. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Está lá em Tiago 1,17, leia sua Bíblia. Ou seja, se algo traz cura, alívio e vida, mesmo que tenha sido descoberto por um ateu, continua sendo bênção de Deus. Além disso, a terapia não resume a Freud. Hoje existem diversas abordagens aí, né? Muitas delas totalmente compatíveis com a fé cristã, que ajudam pessoas a vencerem traumas, ansiedade, depressão e outras dores aí da alma. Portanto, meu amigo e minha amiga, rejeitar a terapia só porque Freud era ateu seria como rejeitar a medicina, porque alguns médicos não creem em Deus. Isso é fato. O cristão pode sim, pode buscar ajuda na terapia.
usando o quê? O discernimento e lembrando que tudo o que promove vida e saúde tem origem no cuidado de Deus. Sim, Deus tem cuidado por você que está assistindo esse vídeo. Então você que é terapeuta aí, que estava apavorado, nossa, eu assisti alguém falando que isso não pode, não pode. Comece a estudar um pouco mais a palavra de Deus. Ela fala para você, ela fala com você, mas você tem que abrir o seu coração, não pegar simplesmente um fato isolado ali dentro da Bíblia e fazer disso aí uma teoria. Não é bem assim. É claro que se você for ler livros aí, tem muitos ex-psicólogos, ex-psicanalistas que falam que o cristão não pode. Eles escreveram até um livro. Sim, muitos escrevem livros aí falando que o cristão não pode fazer terapia. Mas aí começa aquela viagem. Então, meu amigo e minha amiga, eu faço um apelo aqui para você. Antes de sair aí precipitado, né? Porque eu poderia estar falando aqui neste vídeo assim, mais de um jeito mais apaixonante, né? Mais comovente para convencer você. Mas eu vou manter o mesmo tom de voz que eu uso em todos os meus vídeos, porque eu não quero que você seja iludido pelas minhas palavras. Eu quero que você pesquise aí na sua Bíblia, que você pesquise a cada dia e veja a lógica da vida. Veja a lógica. Eu já dei exemplos aqui, eu tenho certeza que você deve estar pensando. O médico, o cientista, o inventor, eles eram cristãos ou não? Mas muitos usam, né, as coisas que eles inventaram, que eles criaram, que eles estudaram. E aí, isso vai desmerecer? Não. Deus, para te ajudar, ele pode fazer muitas coisas. Lembra lá de Balaão? Deus usou o quê? Uma mula para falar com Balaão. Deus pode usar qualquer um, quem ele quiser, tá? Não é você, não sou eu que vai determinar, aquela pessoa ali é um ímpio, ele é um perdido, essa pessoa é isso, aquilo. Você não pode definir desse jeito. Entenda, Deus tem poder para curar? Sim, ele pode te curar. Olha só, ontem uma amiga minha conversando comigo, ela disse assim, poxa, é tão difícil, né? Essas questões emocionais. Deus não cura questões emocionais? E eu respondi para ela o seguinte, cura sim, mas quando ele quer. Se ele quiser, ele cura. Não é você que determina isso, não. E outra coisa, que eu quero colocar um ponto aqui, que muitas pessoas não têm a fé que você tem. Muitas pessoas não têm o conhecimento que você tem. Então, quando você chega com o argumento, depressão, ansiedade é falta de fé, e aí? E essa pessoa, então, ela está fadada à perdição, ela não vai ter como resolver a sua vida porque ela não tem a sua fé, a fé que você acredita. Não é assim que funciona. Através do seu testemunho de oração, de ajuda, você ajudando a pessoa aí, sendo um terapeuta, por exemplo, sendo um psicólogo, um psicanalista, você está fazendo o trabalho que Deus mandou você fazer. Porque às vezes é fácil, né, falar para as pessoas, não façam terapia, porque Freud era ateu. Mas quando essa pessoa vai lá, não suporta mais a dor da alma, e tira a sua vida, não adianta você ir lá no velório fazer oração, não. Não adianta, saiba disso. A pessoa morreu ali e acabou. Aí muitos ficam incentivando as pessoas a não se tratarem. Não vai no psiquiatra não, porque ele vai te encher de medicamentos. Entendam, tem muitas pessoas que hoje estão vivas porque elas tomaram medicamentos para controlar a mente delas. Eu sou um deles, tá? Então, olha só, cuidado com isso. Às vezes, o último recurso e que Deus vai usar é um psiquiatra para te dar um medicamento para acalmar a sua mente. Você busca uma terapia, aí você vai ter paz, alegria para buscar a palavra de Deus também. Em momento de tempestade, não adianta você ficar falando para a pessoa assim, pois é, você está aí com esse barco aí navegando, quase afundando, é porque você não prestou atenção nisso, porque você não teve fé. Não, aquela pessoa precisa que você resgate ela. A pessoa precisa de socorro, não é de, sabe, apontar o dedo para a pessoa. Então, pense nisso, reflita nisso aí. Espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Espero que não vire uma polêmica, né? Mas aqui está o meu posicionamento baseado na Bíblia. E no outro vídeo eu comecei dizendo que eu era teólogo. Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, não foi uma carteirada, né? Eu sou teólogo, então eu estou certo. Nada disso, eu falo isso com humildade, tá? Mas eu estudo um pouco a palavra de Deus. Eu prefiro estudar lá na Bíblia e ver o que Deus está me falando do que as pessoas falando. Às vezes pessoas que pegam textos que não tem nada a ver. Aí você lê aquilo ali e pensa, puxa, mas como ela chegou a essa conclusão? Por que essa pessoa chegou a essa conclusão? E não tem conclusão. Aquilo ali é um achismo na mente da pessoa. Não, Elias, foi o Espírito Santo que orientou a pessoa.
Pois é, se você acredita no Espírito Santo, o Espírito Santo também pode estar usando aí muitos terapeutas para abençoar a vida de outras pessoas, instruindo, falando, né? Esse vídeo mesmo pode ter sido aí, se você tem fé, instruído pelo Espírito Santo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.